Bom, enquanto a galera vai chegando, gostaria de já iniciar a nossa aula fazendo uma oração com você. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por que o Senhor nos dá essa oportunidade de continuar aprendendo da Tua palavra, de continuar sendo alimentando o nosso espírito e colocar aquilo que nós temos aprendido em prática. Eu peço que o Senhor seja o personagem principal da nossa aula nesta manhã e que os nossos corações estejam aí, preparados para receber a mensagem do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galerinha! Então aí, penúltima aula, tá bom? Penúltima aula da EBD. Estamos aí na aula 12 e eu tô de volta aqui com vocês. A gente completar a nossa aula 12. Deixa eu ver um esqueminha aqui. Show de bola. Legal, muito bem. Nossa aula de hoje é a 11. Falei 12, falei errado, tá? Nossa aula de hoje é a 11. A 12 é a próxima, que é a última. Tá bom? Aula 11. O nome da nossa aula é A Mulher Samaritana, a diferença que a água da vida faz. Não sei se vocês já perceberam, mas eu falei na última aula sobre a mulher sunamita. E estou eu aqui de novo para falar sobre a mulher samaritana. E assim como eu disse para vocês lá, que a mulher sunamita não era o nome da mulher, aqui também não é a mulher, o nome da mulher não é samaritana, obviamente. É a região onde elas moram e vocês já descobriram isso no nosso último encontro. Portanto, vamos falar sobre a mulher samaritana. Não sabemos o nome dela, a Bíblia não relata o nome da mulher samaritana, mas o fato é que essa mulher ela teve um encontro com Jesus e a história dessa mulher é fantástica. Eu queria colocar para vocês o nosso versículo de hoje. Se vocês estiverem vendo aí, vocês me deem um ok também, para eu saber que vocês vão acompanhar o versículo que está lá em João, no capítulo 4, no versículo 42. E nós temos aí a imagem da mulher samaritana no poço de Sicar, ali na região de Samaria, onde ela teve um encontro com Jesus. E o versículo está dizendo o seguinte: E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse é o nosso versículo do dia, que está lá em João 4, 42. A síntese da nossa aula de hoje é o seguinte: a samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. A mulher samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Nós vamos atender aqui 3 objetivos nessa aula, que são os seguintes objetivos: mostrar o caminho a ser percorrido por Jesus para a Galileia. Aqui nós vamos entender como foi esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Por que isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Nós vamos também falar que a água da vida foi oferecida pelo próprio Jesus à mulher samaritana. E nós vamos ver que Jesus é verdadeiramente o Cristo e ele se mostrou como o Cristo para aquela mulher samaritana. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Eu gostaria agora de fazer a nossa leitura bíblica, que está lá em João, no capítulo 4, do versículo 1 até o verso 15. Eu vou fazer essa leitura, uma leitura bastante agradável. Eu gostaria que você se concentrasse muito na história, porque nós vamos encaixar toda essa história que nós vamos ler aqui dentro do discorrer da nossa aula de hoje. Então, no verso 1 do capítulo 4 de João, ele diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João,
ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos? Deixou a Galiléia e foi outra vez, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho. No verso 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Só explicar para vocês aqui, a hora sexta é meio-dia, ok? Então, meio-dia, depois de uma longa jornada, Jesus já estava ali cansado e ele parou nesse poço na região de Samaria, na cidade de Sicar. No verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, nesse momento, Jesus estava sozinho. No verso 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. No verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? No verso 13, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E o verso 15, que é o último da nossa leitura, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Bom, essa é a nossa leitura, João capítulo 4, do verso 1 até o 15. Nós vemos aqui uma história onde Jesus está migrando da Judéia, que é na região sul, e ele vai para o norte. O desejo dele é ir até a Galileia, que é na região norte, e estava bem distante ali da Judéia. E esse caminho não era um caminho curto, era um caminho muito longo. Só para vocês terem uma ideia, era um caminho de aproximadamente 130, 140 quilômetros da Judéia até a Galileia. Se vocês observarem no mapa, a parte superior do mapa, ela fala sobre a região norte de Israel. Israel teve o reino dividido após o reinado de Salomão e ficou dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, onde a capital do Reino do Norte era Samaria e a capital do Reino do Sul era Jerusalém. Então Jesus estava na Judéia, aqui embaixo no mapa, como vocês podem ver, e ele precisava ir para a Galileia, que era lá em cima. E entre a Galileia e a Judéia, nós vemos aí Samaria. Jesus parou exatamente na metade do caminho. 130 quilômetros aproximadamente, só para vocês saberem, e aqui Jesus ia fazer esse percurso caminhando com os seus discípulos, é como se fosse daqui para Santos, mais ou menos, tá bom? É até um pouquinho mais. Mas já pensou você fazendo uma caminhada daqui até Santos, ou seja, Long Beach, andando? Acho que a gente não consegue nem imaginar essa caminhada de tão grande e extensa que ela é. Haviam outros caminhos. Inclusive, os judeus utilizavam esses outros caminhos para poder chegar até a Galileia. Por quê? Porque os judeus, como nós vimos no nosso texto, eles não se comunicavam com os samaritanos. Daqui a pouco nós vamos entender o porquê que eles não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus escolheu fazer esse caminho que passava por Samaria. Então, agora que vocês já entenderam a distância do percurso, que não era pequena, era uma distância muito grande,
como Jesus parou ali em Samaria, e nós vimos no mapa que era basicamente a metade do caminho, Jesus já havia percorrido aproximadamente 64 quilômetros, entre 60 e 64 quilômetros. É uma caminhada muito grande. Tanto é que os discípulos pararam neste momento para ir buscar comida. E Jesus se deparou aí nesse poço com sede. Ok? Jesus, na sua humanidade, ele sentia sede, assim como nós sentimos. Então, foi uma rota necessária que Jesus decidiu fazer para que ele se encontrasse ali, para que ele cumprisse um propósito. Todas as coisas na vida de Jesus têm um propósito. Agora, o que causou estranheza foi Jesus, sendo judeu, utilizar o caminho de Samaria, uma vez que os judeus eles preferiam seguir um outro caminho que era mais distante, justamente para não cruzar com eles. Por quê? Os judeus tinham um preconceito com os samaritanos, porque na divisão dos reinos, como eu comentei mais cedo com vocês, os samaritanos eles se relacionaram, eles se casaram com outros povos que não eram judeus, e assim eles tiveram filhos que não tinham uma natureza específica dos judeus. E esses outros povos não adoravam o Senhor Deus. Inclusive, quando a cidade de Samaria foi tomada pelos assírios, na divisão dos reinos, o povo teve reis que não adoravam ao Senhor. E tanto no norte como no sul isso aconteceu, mas no norte a coisa foi mais difícil. Ele começou pelo rei Jeroboão, filho de Salomão. Então, quando a região do norte foi tomada pelos assírios, e aí vocês viram, né? Nós aprendemos lá atrás sobre o rei Acabe, onde ele teve a sua esposa Jezabel. O povo de Israel passou a ter um rei que estabeleceu adoração para outros deuses. E esses deuses, um desses deuses era Baal. Então, como houve essa união entre judeus e povos que adoravam outros deuses, aqueles que eram judeus puros mesmo, eles não aceitavam, não admitiam de jeito nenhum se comunicarem com os samaritanos por acharem que eles eram impuros no sentido ideal da palavra, né? Literal da palavra. Impuro é que não era só judeu, eles eram também povos misturados com outros povos que não adoravam ao Senhor, tá? Então esse é o motivo. Mas Jesus, ele é diferente, né, pessoal? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é diferente e ele é um Deus maravilhoso. Jesus, ele estabeleceu algo ali que mudou a vida daquela mulher samaritana. E como nós vimos, era meio-dia o momento em que Jesus parou naquele poço. E também era meio-dia o momento em que aquela mulher samaritana estava indo retirar água. Esse não era um horário comum. Então a gente já vê aqui que essa mulher samaritana, ela era uma mulher trabalhadora. Já pensou você pegar meio-dia, o sol mais quente, e buscar água no poço? Mas isso é incomum, porque as mulheres normalmente iam retirar água no poço no período da manhã, onde o sol era menos aquecido, digamos assim. Só que essa mulher, ela tinha uma vida que as pessoas julgavam muito essa mulher samaritana. E daqui a pouco você vai entender o porquê que ela era julgada. Então ela estava ali nesse horário justamente para não cruzar com outras mulheres que talvez se diziam mais nobres ou com menos problemas do que aquela mulher samaritana. E ela não queria ter esse tipo de problema em cruzar com essas mulheres e receber algum tipo de preconceito ali. Por isso ela estava ali naquele horário, meio-dia. E olha só como são as coisas, né? Ela estava justamente no horário em que Jesus ia passar por ali também. Então, nós vemos ali o primeiro encontro e Jesus pede água para essa mulher. E a primeira pergunta que ela faz, ela já estabelece uma comunicação com Jesus. Como tu, sendo judeu, vem pedir água para uma mulher samaritana?
Aqui mostra também que ela era uma mulher que conhecia dos costumes entre os povos. Ela conhecia, ela sabia que os judeus não se comunicavam. Então ela pergunta para Jesus, como tu, sendo judeu, conversa, como você se comunica com uma mulher samaritana? Então aqui Jesus já estabelece uma quebra de barreira, né? A rixa entre eles era tão grande, que se vocês olharem lá em Lucas, no capítulo 10, vocês vão se deparar com a parábola do bom samaritano, onde um fariseu vai questionar Jesus, né? Um mestre da lei vai questionar Jesus a respeito de quem é o seu próximo. E aí Jesus conta aquela parábola bastante conhecida do samaritano. E aí, depois que Jesus conta a parábola do samaritano, ele pergunta para aquele mestre da lei, ele pergunta, quem é então o próximo? A rivalidade deles era tão grande que o mestre da lei não respondeu que era o samaritano. A resposta do mestre da lei lá em Lucas 10:37 foi, ele respondeu o seguinte, o próximo é aquele que usou de misericórdia. Mas aquele que tinha usado de misericórdia era o próprio samaritano, que ajudou aquele homem que estava ferido, pagou ali a hospedagem para ele, tratou dele. Então Jesus usou aquela parábola para explicar quem era o próximo e esperou a resposta daquele mestre da lei, daquele fariseu, e ele respondeu, o próximo foi aquele que usou de misericórdia. Tamanha rivalidade entre eles que ele não queria reconhecer que quem usou de misericórdia e o próximo era o samaritano. Para vocês entenderem o nível da rivalidade. Por isso essa mulher, como o Jason colocou aí, ela ficou espantada. E ela usou o quê? Pergunta. Ela fez a primeira pergunta e estabeleceu um diálogo com Jesus. E quando Jesus responde para ela, né, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água. Né? Jesus dá essa resposta para ela, porque realmente ela não sabia ali. Então ela, espantada ainda com a resposta de Jesus, ela pergunta, mas onde, pois, tu tens água viva? Né? Essa é a segunda pergunta da mulher, estabelecendo ainda uma comunicação com Jesus, porque Jesus disse, se você soubesse aquele que te pede água, você pediria água e ele te daria água viva. E a mulher, onde tu tens água viva? Então ela faz essa pergunta enquanto Jesus vai ali dialogando com ela. Lá em João, no capítulo 7, no versículo 38, o apóstolo João ele vai dizer, né, uma fala de Jesus, aquele que crê em mim, segundo as escrituras, do seu interior fluirão como rios de águas vivas. Então, olha só, o próprio livro de João, novamente reforçando essa questão da água viva que vem do próprio Jesus. Então, Jesus estava dizendo ali que a água viva que saciaria a sede daquela mulher estaria com ele. Aquela mulher, ela faz uma outra pergunta para Jesus, emendando onde, pois, tu tens água viva. Ela pergunta, por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Olha só como essa mulher, ela também é uma mulher que sabe fazer perguntas, que sabe estabelecer comunicação, porque ali era o poço de Jacó, o poço onde Jacó deixou por herança. Nós vimos no nosso texto que foi um poço deixado por herança a Jacó aos seus filhos. Então ela está no poço indo retirar água. Jesus pede água, ela estabelece essas questões a Jesus, de repente ela ouve uma resposta a ponto de que Jesus teria água viva para ela. Então ela, peraí, ela conhecia a história, ela sabia como é que tudo aquilo tinha acontecido. Então ela pergunta, por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? E eu queria mostrar aqui para vocês, né, algo precioso também, como Jesus ele é inteligente, como Jesus é sábio em suas colocações. Aquela moça ela queria saber se Jesus era maior que Jacó ou não. E Jesus não deu aquela resposta para ela.
Jesus permaneceu firme naquela direção que ele estava ali para poder cumprir o propósito de mostrar para a mulher de onde ela realmente retiraria a água viva. O ponto da história não era o poço de Jacó, e nem a relevância e nem a importância de Jacó. Era Jesus mostrar para ela que realmente quem tinha água viva para saciar a sede emocional da vida dela era o próprio Jesus, a qual ela jamais sentiria sede. E daqui a pouco você vai entender por que essa mulher tinha tantos problemas e por que ela tinha tantas questões, né? E aí Jesus responde para ela o seguinte, quando ela pergunta, por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Aí Jesus responde, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Isso está lá no verso 13. Então Jesus não responde direto à pergunta dela. Ele fala, qualquer que beber dessa água do poço de Jacó vai ter sede, mas aquele que beber da minha água, da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então olha a resposta de Jesus, ele não desmereceu a história de Jacó, a relevância de Jacó, mas ele foi direto ao ponto. Olha só como é interessante, né? Jesus, ele nos mostra, nessa história aqui, tanto nessa história como também na parábola do bom samaritano que nós falamos, que está lá em Lucas 10, a gente aprende aqui muitas coisas relacionadas a perguntas, a estratégias de como chegar no objetivo. Eu costumo falar para a galera que faz discipulado comigo o seguinte, quem não sabe fazer pergunta não chega em lugar nenhum. Porque imagina você querendo chegar num determinado lugar e seu celular acabou a bateria. Como é que você faz para chegar? Você vai obrigatoriamente precisar perguntar para as pessoas como é que faz para chegar num determinado lugar. Então, quem não sabe fazer pergunta, quem tem vergonha, quem não constrói esse tipo de raciocínio, não consegue chegar no seu objetivo. Esse texto que nós vemos aqui é um texto repleto de perguntas e de questões, mas questões muito bem elaboradas, questões muito bem compreendidas. E as respostas foram respostas também da parte de Jesus, muito bem colocadas. E algumas delas com uma outra direção, para que ele realmente atingisse o objetivo dele. Às vezes nós temos um sentimento, um pensamento de que nós somos obrigados a ter todas as respostas, a saber a resposta para todas as coisas. Mas eu queria dizer para você que nós não temos essa obrigação de ter as respostas para tudo. Mas nós temos que começar a aprender a fazer perguntas. Essa mulher samaritana, ela nos ensina a fazer perguntas. E Jesus nos ensina aqui também que nós não somos obrigados a responder todas as coisas. Ele não respondeu especificamente a pergunta que ela fez. Ele utilizou um outro caminho para poder atingir o objetivo dela. E essa é uma lição que a gente aprende nessa parte aqui da matéria. Precisamos aprender a fazer pergunta e não temos a responsabilidade e a obrigação de saber as respostas para todas as coisas. Vamos primeiro perguntar para nós mesmos o porquê, o como, o onde, para que a gente comece a entender o motivo de algumas situações. Depois nós perguntamos para Deus. E aí Deus vai nos dar as respostas, Deus vai nos direcionar. Aí então nós conseguiremos saber efetivamente qual caminho nós devemos seguir. Então depois que essa mulher construiu todas essas perguntas e que Jesus, porque essa mulher ela estava sendo conduzida, a conversa quem estava conduzindo aqui era Jesus, mas ela sabia fazer perguntas. E Jesus respondeu a ela. Depois que ela conseguiu entender o que estava acontecendo ali, ela respondeu no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 4. Ela disse, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então a mulher respondeu para Jesus que ela queria daquela água que ele estava oferecendo. Mas me parece que com essa resposta dela, ela ainda não entendeu
realmente o que Jesus estava dizendo. Porque ela respondeu: Senhor, então me dá dessa água para que eu não volte aqui e que nunca mais eu tenha sede. E aí Jesus, nós não fizemos essa leitura porque nós paramos no verso 15. A partir do verso 16, Jesus estabelece também algumas perguntas para ela e dá continuidade no diálogo. Jesus diz o seguinte: faz o seguinte, você quer dessa água? Então vai lá, chama seu marido. Aí a mulher fala assim: não, mas eu não tenho marido. Aí Jesus responde: você falou bem, você não tem marido. Na verdade, você teve 5. Você teve 5 e você não ficou com nenhum deles. E agora o que você está não é seu. Olha que susto, olha que choque para aquela mulher. Como é que Jesus, que não conhecia aquela mulher, fez uma colocação como essa? Olha que profundidade nessa conversa. Não é uma conversa simples, isso é uma conversa profunda. Disseste bem, você já teve 5, mas você não conseguiu manter os seus relacionamentos. E agora esse que você está não é seu, o marido não é seu. Ou seja, aquela mulher, ela estava com um marido, com um homem de outra pessoa. Uau, olha essa história, gente. Que louco isso. E aí aquela mulher ficou em choque. E ela falou assim: eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que verdadeiramente tu és profeta. O que Jesus está querendo dizer aqui nessa conversa com essa mulher? Você estava atrás, durante todo esse tempo, de saciar sua sede emocional na busca de relacionamentos que se frustraram. Então aquela mulher, a fuga dela era relacionamentos. E ela ficava procurando saciar a sua escassez emocional, sua dificuldade de realmente saber quem ela era, com outras pessoas, e nenhuma das tentativas deu certo, mas Jesus sabe de todas as coisas. Então era isso que Jesus estava dizendo para ela. E hoje pode ser que muitas vezes a gente fique buscando saciar nossa sede emocional, nossos desejos, nossos impulsos, em várias outras coisas, em comida, em internet, enfim, jogos de videogame, e coisas que, em passeios, em coisas que a gente não consegue saciar. Por isso que esse ensinamento que Jesus estava dando aqui para ela é que o que vocês realmente precisam, o que você realmente precisa, mulher, é de uma água que vai saciar a sua sede a ponto de você entender que é disso que você precisa. E não ficar buscando saídas, não ficar buscando lugares ou coisas das quais você deve colocar o teu desejo, a tua sede emocional. Foi isso que Jesus quis dizer. E aí, quando Jesus disse isso, ela: opa, peraí, eu conheço de escritura, eu tenho conhecimento, então eu vejo que tu és profeta, porque algo foi revelado ao Senhor ao meu respeito. E essa palavra foi muito importante, esse reconhecimento de que Jesus era realmente o profeta, Jesus era realmente filho de Deus. Ao contrário do que outras pessoas na Judéia, inclusive, disseram sobre Jesus. Lembre-se que Jesus não foi aceito entre os seus. Algumas pessoas na região onde Jesus começou o seu ministério chamaram ele de: olha, você fala em nome de Beelzebu, você está endemoniado. Jesus ouviu esse tipo de coisa. Já pensou? Para Jesus, ei, você está endemoniado, você fala em nome de Beelzebu. Jesus ouviu esse tipo de coisa. Muitas vezes, quando você vai falar do evangelho, quando você vai falar de coisas que parecem louco para outras pessoas, as pessoas não conseguem entender. Mas aquela mulher reconheceu, então fica tranquilo se alguém te chamar de louco por aí nas suas reflexões, tá bom? Porque Jesus também foi chamado até de endemoniado. E ele jamais foi ou chegou perto disso. Jesus é o nosso rei. Então, pode ser que você já tenha ouvido isso. Fica tranquilo, não tem nada de errado, tá bom? O importante é seguir firme na nossa verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei de todas as coisas. E aí, gente, na continuidade dessa história, coisas extraordinárias acontecem. Por quê? Porque um dos textos mais preciosos da palavra de Deus acontece nessa passagem que está lá em João, no capítulo 4, no versículo 23, porque aquela mulher, ela disse o seguinte para Jesus:
ela disse o seguinte para Jesus: então vamos lá, Jesus. Lá em Jerusalém, as pessoas adoram no templo de Salomão. E aqui nós erguemos um templo no Monte Gerizim. Onde é que realmente eu devo adorar a Deus? Aquela mulher estava preocupada em adorar a Deus num lugar específico. Mas Jesus veio com uma desconstrução daquele pensamento, e isso reflete nos nossos dias de hoje. Por quê? Porque a liturgia ela é importante? Sim. O que é a liturgia? São as regras do culto, são os lugares onde o culto deve ser realizado, a ordem do culto. Isso é a liturgia. Elas devem acontecer? Sim, mas aquela mulher colocou isso em primeiro lugar. Ela estava preocupada se ela devia adorar a Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ou se ela deveria adorar a Deus no templo de Gerizim. Mas Jesus vem com uma verdade que ecoa para toda a eternidade. Ele diz que esta é a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Não importa se vai ser na igreja, não importa se vai ser na casa, não importa se vai ser na internet. O que importa é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Se você está aqui assistindo essa live, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai alcançar o teu espírito e ela vai cumprir o propósito. Mas você precisa ter convicção de que para você adorar a Deus, não basta adorar com a sua naturalidade. Você precisa adorar a Deus, independente de você onde esteja, em espírito e em verdade, porque estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E aí, ele pode encontrar esses verdadeiros adoradores em mim e em você? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Senhor, eu quero que quando o Senhor passar os olhos sobre a terra, que o Senhor encontre em mim um verdadeiro adorador, aquele que te adora de verdade, aquele que não está importando com o que o Senhor faz, aquele que está importando com aquilo que o Senhor é, porque eu te adoro pelo aquilo que o Senhor é. Isso é adoração. Nós somos o templo do Espírito Santo, como a Amanda colocou aí para nós. Então, nós percebemos aqui uma conversa extraordinária, ensinamentos preciosos que nós tiramos aqui, e a transformação de um paradigma que foi quebrado. Jesus, ele quebrava paradigma. Ele não se importava com isso. Por quê? Porque ele se importava com as pessoas. Ele não estava ligando com o que os outros iam dizer. Ele estava ligando em cumprir o propósito. O propósito dele de falar do amor do Pai, de falar do reino de Deus para todas as pessoas, independente de crença, independente de religião, independente daquilo que as pessoas optaram. Ele estava preocupado em cumprir o propósito do Pai. Eu e você precisamos ter essa mesma preocupação. Falar a respeito do amor de Jesus sem olhar a quem. Nós precisamos levar esse evangelho porque ele é transformador. Ele transformou a vida daquela mulher. Ele transformou a nossa vida. Ele continua transformando todos os dias, e ainda existem pessoas que precisam, que estão sedentas, que estão buscando saciar sua sede, sua escassez na sua alma, nos seus relacionamentos, em coisas. E essas pessoas jamais terão a sua sede saciada, jamais terão a sua alma, a sede da sua alma saciada, buscando encontrar isso em coisas ou em pessoas. A sede da nossa alma, ela só vai ser saciada quando nós nos encontrarmos com Jesus. O nosso espírito, quando Deus nos criou, ele colocou em nós o quê? O espírito dele dentro de nós. Então, qual é o desejo que há dentro de nós? Nos encontrar com o Criador. Então, não é só nós que somos cristãos, isso é para todo mundo. A sede da alma de todas as pessoas é que muitas vezes elas não sabem, elas não entendem isso. Mas o que realmente as pessoas precisam é o reencontro com o Criador, que é o nosso Pai. Amém? Olha só que coisa preciosa. Aquela mulher, ela espalhou, depois que ela se encontrou com essa verdade, ela espalhou essa verdade para todas as pessoas de Samaria. Uma mulher que provavelmente, como nós já vimos pela história, ela devia ser uma mulher bastante rejeitada pela população, porque ela tinha tido vários maridos, ela tinha relacionamento com o marido de outras mulheres, então ela era uma mulher rejeitada. Mas quando ela teve esse encontro com Jesus, ela saiu espalhando aquela verdade para todo mundo. Todos os de Samaria receberam e ouviram
aquilo que aquela mulher havia recebido. Então ela não se importou, olha só, de repente quebrou. Uma mulher que foi ao poço buscar água meio-dia para não se encontrar com ninguém, porque ela tinha vergonha de quem ela era. Depois desse encontro com Jesus, ela voltou e saiu espalhando essa verdade de Jesus Cristo, aquilo que ela havia recebido, para todo mundo, não ligando mais, não se importando mais para aquilo que ela, quando foi lá no poço, estava preocupada. Então, quando há um encontro genuíno com Cristo, a nossa mente é transformada, a nossa mentalidade é transformada. E aí nós voltamos para o nosso texto do dia, né? As pessoas, elas responderam o seguinte, que está lá em João 4:42, para finalizar a nossa aula. E diziam à mulher, já não é pelo que você está dizendo que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então ela evangelizou, ela falou do amor de Jesus e aquelas pessoas foram atrás para saber o que mais tinha naquilo. E elas viram, elas afirmaram que realmente Jesus era o Filho de Deus e Jesus foi ali, teve o seu nome engrandecido, expandido na terra. Então, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos hoje. Ensinamentos preciosos. Que essa palavra fique guardada no seu coração, que você, jovem, aprenda a fazer perguntas, que você não se sinta obrigado a ter as respostas para todas as coisas e que você busque essas respostas em Jesus. Faça perguntas para Jesus, porque Ele tem as respostas para você. E muitas vezes a resposta dele vai ser uma pergunta que vai te fazer refletir e chegar onde realmente você precisa chegar, porque Ele tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua vida. Se você ainda não está nesse plano, precisamos nos encontrar na palavra do Senhor, porque esse plano já existe, é para nós também, esse plano perfeito. Amém? É isso, Deus abençoe. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, refletir a respeito dessa mensagem preciosa para as nossas vidas. Desejo que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana excelente. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo repouse aí sobre a tua casa. Vamos voltar para o YouTube Vida Plena VIP, correndo para a continuidade do nosso culto. Um beijo no coração de vocês. Amo a vida de cada um de vocês e tamo junto. Valeu, galera.